Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 29 de julho, e a Igreja hoje nos convida a recordarmos a memória dos irmãos de Betânia, Lázaro, Maria e Marta, os grandes amigos de Jesus. Essa memória foi instituída pelo Santo Padre, o Papa Francisco, no início do ano de 2022, e é para nós uma alegria podermos refletir hoje sobre essa amizade que existia entre Jesus e essa família de fiéis e crentes. Vamos então iniciar esse nosso momento invocando a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, duas coisas muito importantes nós devemos fazer notar nesse evangelho que acabamos de ouvir, nessa memória hoje dessa família tão querida e amada de Jesus, a família de Betânia, os irmãos Lázaro, Maria e Marta. A primeira das duas coisas que nós devemos notar nesse evangelho de hoje é que Jesus usa da casa de Betânia, da família de Betânia, daquele lugar por ele tão estimado, para proclamar a verdade essencial da nossa fé cristã. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele não morrerá jamais. A base de toda a fé cristã é a ressurreição de Jesus. São Paulo mesmo nos diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas a nossa fé não é vã. Nós sabemos que o Senhor vive, sabemos que Ele está no meio de nós, sabemos que Ele está presente nas nossas igrejas no sacramento da Eucaristia. Sabemos que Ele nos assiste por meio de tantos irmãos e irmãs. Sabemos que Ele não nos deixou sós, Ele nos enviou o Espírito Santo para falar aos nossos corações, para defender-nos, para orientar-nos. Então, primeiro ponto que deve ficar muito claro nesse Evangelho de hoje. Nós somos a Igreja do ressuscitado. Nós somos cristãos porque o Senhor ressuscitou, venceu a morte e abriu para nós as portas do paraíso. O evento da ressurreição é o evento fundante da nossa fé. Sem a ressurreição, nós não entraremos na eternidade. Amém? O segundo motivo, ou o segundo nuance mais importante que nós devemos notar nesse evangelho, que está aí explícito para nós, João fez questão de mostrá-lo a nós, é a amizade que existe entre Jesus e aquela família. Se nós tomarmos o evangelho e formos lendo com mais paciência e tranquilidade, nós vamos notar que Jesus chora quando descobre a morte de seu irmão Lázaro, porque Lázaro havia se convertido muito mais em irmão do que amigo. Jesus tinha Betânia como um lugar de descanso. Jesus gosta do convívio familiar. Jesus sente-se bem na casa das pessoas. E ali, em Betânia, a vida familiar e comunitária, ela é ressaltada. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção de todos para algo que particularmente me preocupa. A negação de tantos homens e mulheres que se dizem cristãos católicos em ter vida comunitária. Ora, não existe catolicismo sem vida comunitária. Não existe igreja sem convívio. Há tantas pessoas que vêm com esse discurso egoísta e até mesmo hipócrita,
de que não participam, de que não se envolvem, de que não têm um grupo pastoral, porque ali se formam panelinhas, porque ali as pessoas são pecadoras, porque ali todos têm defeitos. Como se quem fala fosse um santo, livre de todo e qualquer defeito, de todo e qualquer pecado. Ora, o convívio social, ele é importantíssimo para fortalecer-nos como homens e como cristãos. O convívio social, ele é um lapidador da nossa personalidade. Ele é um cultivador de virtudes. Como um homem e uma mulher podem ser virtuosos se não convivem com os demais? Se não se colocam em situações de prova para ver se são capazes ou não de suportar tais provas? Ninguém vai ser provado de modo a se tornar virtuoso vivendo trancado entre quatro paredes. Mesmo os monges que vivem nos eremitérios, eles têm momentos de convívio. Mesmo as religiosas de clausura têm momentos fraternos. Rezam juntos, comem juntos, trabalham juntos. Depois sim, cada um no seu momento, no seu estudo, na sua meditação, mas existe a vida fraterna. Não é possível ser cristão verdadeiro sem esse compromisso com a comunidade. Hoje nós vemos aquele fenômeno de homens e mulheres que vão pulando de paróquia em paróquia. Cada domingo vão numa comunidade. A cada final de semana estão num lugar diferente. Porque não querem fincar raízes. Porque têm medo de um compromisso com a igreja e também de estabelecer relações com os irmãos e irmãs. Quantos são aqueles que se negam a receber inclusive o sacerdote nas suas casas? Por quê? Se a sua família é uma família normal, e quando eu digo família normal, família que tem problemas, que tem dificuldades, que passa por perrengues, minha avó gostava muito de usar essa palavra, por que você não pode abrir as portas da sua casa para que outras pessoas que também podem ter vivenciado as mesmas coisas que você agora vivencia, possam te dar uma ajuda, dicas, conselhos que te ajudarão a resolver aqueles problemas? Eu não estou dizendo para você abrir a sua casa, as portas da sua casa, a todo mundo. Porque tem pessoas que de fato não acrescentam nada na nossa vida, não trazem coisas boas para dentro da nossa casa e não chegam à nossa casa com boas intenções. Então você deve sim selecionar quem entra na sua casa, mas não se feche num casulo. Não construa para si um palácio sem que ninguém possa conhecer esse palácio, desfrutar contigo desse palácio, entender um pouco da sua intimidade ali na sua casa. Ora, quantos são aqueles que vivem para si, que vivem isolados? A casa de Marta, Maria e Lázaro era uma casa sempre aberta, sempre cheia de gente. Basta notarmos que quando nós ouvimos o relato da morte de Lázaro, que a casa deles estava repleta de muitos judeus que tinham ido ali para consolar suas irmãs. Ora, nós precisamos estabelecer relações, porque senão, quem vai chorar a nossa morte? Quem vai nos cuidar nos nossos momentos de enfermidade? Quem vai nos favorecer quando necessitarmos de ajuda? Ser cristão significa também ser um conviva com tantos outros convivas. Nós não podemos fazer para nós um mundo à parte. Não podemos criar bunkers e nos isolarmos neles. Não, essa não é a proposta de Jesus. Então hoje, suplicando a intercessão desses três santos irmãos, que eu e você nos abramos à glória da ressurreição, a sermos transfigurados sempre e cada vez mais pela luz do ressuscitado, e também nos abramos aos nossos irmãos, à igreja de um modo particular, para que vivendo a comunidade, nós sejamos de fato comunidade com os nossos irmãos. E agora, receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até amanhã.